Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer um exemplo, vamos dizer, bem instrutivo de cálculo de área, mas já usando diretamente coordenada polar. E o exemplo que eu vou trabalhar é o seguinte: calcule a área da região delimitada por um laço da rosácea R igual a cosseno de 3θ. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que se a gente não tiver uma boa interpretação de coordenada polar, a gente não consegue fazer essa figura. Então, por isso que eu falo, é bem instrutivo. Se vocês tentarem falar, vamos tentar isolar, escrever o x em função de y e achar a equação. É uma equação meio horrorosa de fazer, é melhor já trabalhar diretamente com coordenada polar. Então a ideia é o seguinte: eu vou trabalhar com r igual a cosseno de 3θ e eu vou querer, em algum sentido, ver que figura é essa, pelo menos que laço de rosácea é essa. Então, antes de tudo, vamos trabalhar com r maior ou igual a zero para a gente começar a entender um pouco a geometria. E o que acontece é o seguinte: se r é maior ou igual a zero, e eu vou trabalhar com o θ, vamos dizer, a qualquer número real, eu vou ficar girando à vontade, então vai ser interessante o seguinte: eu trabalhar com o 3θ, vamos dizer, o cosseno de 3θ maior que zero. Bom, trabalhar com o cosseno de 3θ maior que zero, vamos pensar assim, o primeiro lugar que a gente vai trabalhar é o seguinte, é quando está no quarto quadrante e no primeiro quadrante. Só para a gente entender um pouco o que está acontecendo. Vou trabalhar com maior ou igual a zero, posso trabalhar aqui com menor ou igual. Então, em outras palavras, menos π sobre 6 é menor ou igual a θ, que é menor ou igual a π sobre 6. Essa é a nossa primeira restrição que a gente vai trabalhar. Vamos começar trabalhando aqui e ver que laço é esse. Então, primeiramente é o seguinte: se vamos trabalhar com esse ângulo aqui, agora vamos interpretar a coordenada polar. Qual é a interpretação? O r é a distância em relação à origem e o θ é o ângulo que ela faz em relação à origem. θ igual a zero, está no eixo x. Então, vamos começar aqui brincando. Quando a gente faz θ igual a zero, nós temos que r é igual a 1. Então, quando θ é igual a zero, o r é igual a 1. Então, é esse ângulo e esse é o pontinho, a distância daqui até aqui é 1. Então, esse ponto aqui passa pela rosácea. Vamos escolher os outros ângulos. Quando θ é igual a π sobre 6, então quando θ é igual a π sobre 6, eu tenho que o raio é igual a... eu tenho que multiplicar por 3 vezes θ. É igual a 0. Porque cosseno de π sobre 2 é 0. Então, vai tocar nesse ponto. E quando θ é igual a menos π sobre 6, ainda mantemos θ igual a 0. O que ainda não é muito bom. Agora, olha só. Então, tem esse ponto e esse ponto. Em algum sentido, vai ter que ir e voltar. Quando começa do menos π sobre 6, e eu vou crescer aqui de volta. Agora, vamos fazer um desenho, um gráfico para entender um pouco melhor. Então, vamos desenhar o gráfico de θ e r, esses dois pontos, em que o θ está entre menos π sobre 6 até π, deixa eu botar aqui o mesmo intervalo, até π sobre 6. Então, aqui está o π sobre 6, aqui está o menos π sobre 6, aqui o raio é 0, aqui é 0, aqui vai tocar no maior distância possível, é 1, está fora de escala. E a figura que nós temos é o seguinte: a gente sabe que é a figura como se fosse do primeiro quadrante, do quarto quadrante para o primeiro quadrante. A parte do cosseno que vem para cá e o cosseno vem para cá, só que a gente dilata um pouco. Dilata não, contrai, né? Mas enfim, esse aqui é o meu gráfico do cosseno de 3θ, para a gente entender um pouco o que está acontecendo. Pode pensar geometricamente, com um círculo trigonométrico, mas enfim, esse é o gráfico. Então, repara, quando θ é igual a menos π sobre 6, o raio é 0. À medida que o θ vai crescendo, o ângulo vai se distanciando em relação à origem, ou seja, se eu botar um θ para esse ângulo aqui, eu sei que vai estar uma distância, e se eu botar um r para esse ângulo um pouquinho menor, se eu botar esse ângulo aqui dá 1, se eu botar esse ângulo aqui, o raio vai ser um pouquinho menor. Então, o que acontece é que, até chegar aqui,
o raio vai chegar até o raio igual a 1. Então, o que vai acontecer é que, essencialmente, a distância... Deixa eu só fazer isso aqui. Vai ter que ligar daqui até aqui. O que vai acontecer é que, para cada θ fixado, o meu raio... a distância daqui até aqui vai aumentando. Aumentei um pouquinho θ, vai aumentando e assim sucessivamente até chegar aqui. Até o raio máximo. E o que acontece aqui vai ter uma simetria no outro lado. Ou seja, agora o que vai acontecer é que depois que chegar essa distância máxima, ela vai... Deixa eu fazer com verde. Ela vai diminuindo. Então o que acontece é uma figura desse estilo aqui. Bom, isso aqui seria o primeiro laço da rosácea. Mas tem mais? Tem. O que acontece é o seguinte. Eu trabalhei com θ entre 0... o cosseno de 3θ está aqui, nesse quadrante, quarto e primeiro quadrante, mas sem dar outra volta. Mas se o θ pertence a R, vamos dizer que eu tenho direito a dar outra volta. Então o que acontece é o seguinte, se eu trabalhar com 3θ, vamos botar aqui. Se eu trabalhar com 3θ entre 3π sobre 2 menor ou igual a 3θ, que é menor ou igual a 5π sobre 2, o que acontece é que, se eu dividir todo mundo por 3, eu tenho que π sobre 2 é menor ou igual a θ, que é menor ou igual a 5π sobre 6. Então, olha só, novamente, vamos começar mais uma rosácea do π sobre 2 até o 5π sobre 6. Então, vamos botar aqui, o 5π sobre 6 é um ângulo mais ou menos 150 graus. Tá? E o que acontece, novamente, é o seguinte. O ângulo que a gente vai escolher vai ser, vamos dizer, vai acabar sendo, se a gente pegar a bissetriz dele, do ângulo entre π sobre 2 e 5π sobre 6, é o que vai ter o raio igual a 1. A distância daqui até aqui é 1. Como foi feita a bissetriz aqui? Repete, porque a função é periódica. Então, no fundo, o que acontecer nessa figurinha aqui, vai acontecer a mesma coisa aqui. Ou, se preferir, se a gente continuasse o gráfico do cosseno de 3θ, do π sobre 2 até o 5π sobre 6, seria a mesma figurinha. Se é a mesma figura, o que a gente espera é que a mesma figura que veio para cá, vem para cá. Então, o que acontece é que quando a gente trabalha no π sobre 2 até 5π sobre 6, vai acontecer a mesma figura, e θ variando R de novo, agora indo para mais um ângulo, a gente faz a mesma coisa aqui. Bom, caso ainda resolva plotar essa figura em MATLAB ou GeoGebra, em qualquer figura que faz figura mesmo, que faz gráfico, muitas vezes o gráfico ele permite com R menor que 0. Isso aí é geometria analítica, que trabalha com outra orientação e tudo que tem direito. E o que acontece é que, tendo essa extensão, você tem uma rosácea de 6 pétalas. Trabalhando só com R maior que 0, nós temos só 3 pétalas. Se trabalhar com R maior que 0 e R menor que 0, a gente tem 6 pétalas. Então depende muito onde você vai plotar novamente a figura, mas como a gente está só interessado para R maior que 0, nós temos essa figurinha aqui. Bom, então o que ele pediu? Ele pediu para achar a área de uma delas. Todas elas são iguais, eu só quero uma. Então vamos lá. Então vou fazer um desenho novamente. O que está acontecendo no fundo é que a gente tem que pegar dois ângulos especiais, que é o menos π sobre 6, o ângulo π sobre 6, em que a gente vai ter exatamente essa rosácea aqui, em que para cada θ fixado, o meu raio varia da origem até o cosseno de 3θ. Então, vamos lá. Então, o que nós temos que fazer? A integral dupla sobre uma região que eu tenho que determinar. E agora eu vou usar o símbolo dA, porque eu quero a área. Só que o dA, pela mudança de coordenadas, tudo que tem direito, ele é o dx dy, mas ele também é o r dr dθ.
que a gente vai escolher é esse aqui. Então, vai ser igual à integral dupla de r dr dθ de qual região? O que a gente tem que integrar? O θ, eu espero que esteja convencido nessa altura, que é de menos π sobre 6 até π sobre 6, até a parte tangente, porque qualquer ângulo menor nos interessa. E o r varia de 0 até cosseno de 3θ. E fazendo essa integral, o que nós temos? Isso aqui vai ser a integral de menos π sobre 6 até π sobre 6, de r ao quadrado sobre 2. R ao quadrado sobre 2 vai dar cosseno ao quadrado de 3θ dividido por 2 dθ. E é isso aqui que a gente tem que integrar. Então, só para, vamos dizer, facilitar um pouco a nossa vida, vamos dizer assim, eu vou... Bom, tem duas maneiras de fazer, tem várias maneiras de fazer, mas eu vou fazer um pequeno truque aqui só para... E com o tempo vai ficar claro. Eu vou fazer 3θ igual a u. Então, du é igual a 3 vezes dθ. Então, o que eu estou dizendo disso aqui tudo é que essa nova integral... E, desculpa, antes que eu esqueça, e quando θ é igual a menos π sobre 6, implica que u é igual a π sobre 2, menos π sobre 2, e quando θ é igual a π sobre 6, implica que u é igual a π sobre 2. Então, isso aqui tudo vai ficar exatamente a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de cosseno ao quadrado de u, du, em que o du é igual a 3 dθ, ou dθ é igual a du sobre 3. Então, isso aqui vai ter que ser dividido por 6. Como u é uma função, o cosseno de u é uma função par, trabalhar de menos π sobre 2 a π sobre 2 é igual a integral de 0 até π sobre 2 de cosseno ao quadrado de u dividido por 3 du, ou seja, a área que está entre menos π sobre 2 a 0 é igual à área que está de 0 a π sobre 2. Por que eu falei disso aqui tudo? Essencialmente, aqui é um truque que eu gosto de sempre lembrar, é que como cosseno ao quadrado de u mais seno ao quadrado de u é igual a 1, então quando eu integro isso aqui tudo de 0 a π sobre 2, integro isso aqui tudo de 0 a π sobre 2 e tem um du, isso aqui tudo vira π sobre 2. E como que o gráfico do cosseno e seno são simétricos o suficiente para dizer que o que acontece é que a área dessa região, dessas duas regiões, só podem ser iguais, tanto quando a gente fizer do seno e do cosseno, né, tudo que tiver direito, o que eu estou dizendo para vocês é que, no fundo, essa área aqui é igual, aí eu desenhei mal pra caramba isso aqui, é igual a, ou se preferir, a área desse trechinho aqui é igual à área desse trechinho. Então a área de tudo é igual. Então o que eu quero dizer disso aqui tudo é que se a soma dessas áreas é π sobre 2, é porque cada uma delas é π sobre 4. Então se é π sobre 4, a gente só vai fazer... Então essa área aqui toda é, dividido por 3, é igual a π sobre 12. Então, simplificações que a gente pode ir fazendo que facilita. Ah, professor, eu não gosto de fazer isso, eu quero aplicar, eu quero achar a fórmula. Então, a fórmula é o seguinte, a gente pega cosseno de 2u é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de u menos 1. Então, portanto, cosseno ao quadrado de u é igual a cosseno de 2u mais 1 dividido por 2. E quando eu fizer a integral de 0 a π sobre 2 dessa figura toda aqui, ela vai zerar, e o que sobra é esse trecho aqui, porque de 0 a π sobre 2 é como se fosse a integral de 0 a π, isso aqui tudo dá zero, tá? Isso aqui vai dar zero, ou se quiser pode integrar para vocês verem que dá, e só sobra esse pedaço aqui que é π sobre 4. E como é π sobre 4 dividido por 3, π sobre 12. Fica ao gosto de vocês qual é a solução que nós temos, mas... Enfim, como eu gosto de dizer, eu tenho videoaulas dessas integrais aqui. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Eu vou sempre deixar o link para vocês olharem. E a ideia é isso. Eu espero que tenha sido bem informativo e espero que tenham gostado desse vídeo.